Olá, meus irmãos e irmãs, sou eu novamente e como hoje é sábado, né, Sabat, no momento dessa gravação é Sábado Santo, então deixa eu começar primeiramente dizendo: toda a glória pertence ao nosso Altíssimo Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, e abençoado seja seu Filho escolhido, nosso grande irmão e Salvador, Cristo, que é grego para Salvador. O Salvador de quem? O Salvador das 12 tribos. Glória, glória. E Shabbat Shalom a todos vocês, todos os irmãos e irmãs que estão acordados e que estão mantendo os mandamentos do Altíssimo Pai, porque estamos agora rumo ao Armagedon. Aqueles de vocês que estão prestando atenção nos sinais, nas mídias, né? Lendo os jornais, vendo os noticiários, até mesmo pelo YouTube, vocês já devem saber, né, que agora a guerra tá ficando cada vez mais feia, né? A Europa está se envolvendo cada vez mais na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A China agora está ajudando a Rússia. Com isso já está criando uma raiva entre os Estados Unidos e a China, né? E sabemos, né, que esses países, né, que representam os 4 guerreiros do Apocalipse, né? Porque o guerreiro nada mais é do que, né, os cavaleiros do Apocalipse. E a palavra cavaleiro nada mais é que um guerreiro, né? Aquele que anda sobre o cavalo e determina a guerra, né? Ele diz, pra luta, né? É isso que a palavra significa. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse nada mais são que os Estados Unidos, a Europa, Rússia e a China, né? As 4 potências mundiais neste momento, né? Todos eles estão já criando uma rixa entre eles, né? E a coisa vai começar a ficar feia, pessoal. Mas no momento, no dia de hoje, né, o assunto do vídeo de hoje é sobre a Cleópatra. Porque muitos de vocês, eu tenho certeza que muitos de vocês já perceberam, né, que agora, já que a Netflix colocou no ar um seriado, né, representando a Cleópatra como sendo uma negra, o que é historicamente correto, na verdade, né? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu vou demonstrar para vocês, né, como eles estão representando Cleópatra como na sua verdadeira origem egípcia, né? O povo de hoje, né, os colonos de hoje, os imigrantes de hoje, dos tempos modernos que vivem agora no Egito, já estão se revoltando contra a verdade, é claro, né? Porque o diabo, ele é o representante da mentira, nunca da verdade, né? Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. Vamos lá, não quero perder mais muito tempo, né? Rainha Cleópatra, série da Netflix, se envolve em polêmica com o Egito, o Egito de hoje, né? O Egito colonizado, cheio de imigrantes, árabes e caucasianos, né? Entenda, a série Rainha Cleópatra revoltou o Egito ao escolher uma atriz negra para interpretar a governante. Entenda a retaliação sofrida pela trama da Netflix. A Netflix se prepara para lançar a série documental dramatizada Rainha Cleópatra, que vai contar a história de um dos maiores ícones políticos do Egito, que governou o país de 51 a.C. a 30 a.C. Cleópatra, a sétima que governou o país de 51 a.C. a 30 a.C., Cleópatra, a sétima Filopator, né? Com o anúncio, no entanto, vieram algumas polêmicas, né? Vamos lá.
A série Rainha Cleópatra estreia em quatro episódios para contar a história da vida da Cleópatra governando o Egito. A protagonista é interpretada por Adele James, uma mulher negra, e é a partir desse fato que a retaliação contra os responsáveis pela criação, produção e direção da série começa. Né? Aqui uma imagem dessa atriz representando Cleópatra, né? Uma negra. Assim que o elenco da série Rainha Cleópatra foi divulgado, a diretora da trama, Tina Garavia, foi criticada pela escalação da protagonista, assim como a produtora executiva Jada Pinkett Smith, né, a esposa do Will Smith. Segundo o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Conselho Supremo de Antiguidades, Cleópatra VII Filopator era uma mulher branca, né? Pois tinha origem grega. Confira na íntegra a declaração do departamento. A aparição da heroína é uma falsificação da história egípcia, Pode uma coisa dessa? Eu vou já mostrar para vocês quem mente aqui, né? E um flagrante da falácia histórica, principalmente porque o filme é classificado como um documentário e não um trabalho de dramatização, o que exige aos responsáveis pela produção a apuração correta baseada em fatos históricos e científicos. Lá vem de novo o caucasiano com a sua ciência falsa, né? Garantindo que a história e as civilizações não sejam falsificadas. A rejeição sentida pelo filme antes do seu lançamento é motivada pela defesa da história da rainha Cleópatra VII, né? Que foi uma parte importante e autêntica da história antiga do Egito e distante de qualquer racismo étnico. Agora eles tentam se proteger, né? Porque isso não tem nada a ver com racismo, é claro que não, né? E distante de qualquer racismo étnico, com todo respeito às civilizações africanas. Lá vem de novo usando a palavra África, né? Quando essa palavra na época do Egito nem sequer existia, e a nossos irmãos do continente africano que nos une, né? A revolta foi tanta que até uma petição foi criada para que a série não fosse ao ar, adquirindo dezenas de milhares de assinaturas. Resposta da Netflix. Em resposta à retaliação, os responsáveis pela produção da série da Netflix responderam dizendo que o foco da produção é mostrar que Cleópatra era uma mulher poderosa, independentemente da cor da sua pele. Né? Os responsáveis por Rainha Cleópatra revelaram ainda que trabalharam ao lado de historiadores e especialistas em Cleópatra e os estudos africanos. Eles usam de novo a palavra África, né? Como Shelley Haley e Sally Ann Ashton. Exploramos a história de Cleópatra como uma rainha estrategista e governante de intelecto formidável, dizem os produtores. Sua etnia não é o foco de Rainha Cleópatra, mas decidimos intencionalmente eles fizeram intencional. Por quê? Porque eles já estavam querendo ver como seria a reação do povo, né? Decidimos intencionalmente retratá-la com miscigenação, né? Uma negra, não tem nada de miscigenação numa negra se ela aparenta ser uma negra pura, né? Mas eles usaram essa palavra novamente como eles escreveram, né? Intencional. Já é para ver a reação do povo, né? Com miscigenação para refletir teorias, né? Para refletir, bora ver quem vai vir agora aqui contra o nosso seriado com suas teorias, né? Sobre possível, né? Novamente aqui com miscigenação para refletir teorias sobre possível ascendência egípcia de Cleópatra e da natureza multicultural do Egito Antigo, né? Rainha Cleópatra estreia no dia 10 de maio na Netflix, contando com 4 episódios. Então, né? Primeiramente que isso foi intencional, né? Queriam ver a reação do povo, né? Segundo, né? É isso aqui, né? Vamos voltar aqui. Onde que estava mesmo? Deixa eu ver se eu encontro, pessoal. Fique comigo. Né? Aqui, né? Segundo, né?
Segundo o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, né, esse Conselho Supremo, né, que está, na verdade, sobre o controle colonial dos europeus, né, nós sabemos disso. Cleópatra VII Filopatô era uma mulher branca, né, eles dizem, pois tinha origem grega. Né? Agora, para a gente entender o que é origem grega, nós temos que entender como um homem branco ele tende a definir, né, um homem branco, com isso eu me refiro aos edomitas, né, os caucasianos, como eles tendem a definir nacionalidade. Né? Para isso, vamos precisar do dicionário. Nacionalidade, significado de nacionalidade. Primeiro lugar, país em que se nasceu, o país de nascimento de alguém. Né? O colonista, o caucasoide, já definiu nacionalismo como sendo, ou nacionalidade, né? Como sendo alguém que nasceu de uma certa terra. Né? Agora eu quero que vocês entendam o ponto de vista, ou esse ponto de pensamento do colono. Né? O colonista, há 500 anos, veio para cá, para essa terra, hoje chamada Brasil, né? O colonista veio para cá, intitulou essa terra de Brasil, intitulando qualquer um que nascesse a partir desse momento de brasileiros, ok? Essa é o entendimento do colono, né? E assim também foi na era do Império Gregoriano, né? Quando o Império Gregoriano quando eles conquistaram a terra do Egito, que antigamente não se chamava Egito, se chamava Mitzraim, né? Mas no momento em que o Império Gregoriano conquistou aquela terra, começou a chamar de Egito, né? Porque a palavra Egito vem do grego e significa terra do cativeiro, né? Cativeiro de quem? A terra do nosso povo, né? Os hebreus, né? Que foram escravizados pelos verdadeiros egípcios, né? Mas a partir do momento que os gregos conquistaram, o Império Gregoriano conquistou aquela terra, a terra do Egito começou a fazer parte do nacionalismo grego, né? Da nacionalidade grega. Então, a partir daquele momento, né, que o colono gregoriano colonizou o Egito, todos aqueles que nascessem a partir daquele momento naquela terra eram chamados de gregos, né? Ou recebia a nacionalidade grega, vocês estão entendendo? Da mesma forma como funciona aqui no Brasil, a partir do momento que o colono veio para cá, intitulou essa terra de Brasil, eles intitularam todos que nascessem a partir desse momento de brasileiro. Porque esse é o significado da nacionalidade para o colonista, né? País em que se nasceu, o país de nascimento de alguém. Então, no momento que o colono veio para cá e intitulou essa terra de Brasil, intitulando todos que nascessem a partir desse momento de brasileiros, qualquer um que nascesse agora aqui seria um brasileiro. Um negro que nasce agora aqui é um brasileiro. Um asiático que nasce agora aqui é um brasileiro. Um africano descendente de cão que nasce aqui é um brasileiro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Um árabe que nasce aqui é um brasileiro, né? Vamos continuar lendo qualidade do que não é estrangeiro, do que é nacional, né? Estado jurídico da pessoa que é cidadã de um país, né? Ainda tem essa coisa de jurídica, né? Lembre-se, né, que as leis agora aqui no Brasil são constituídas por colonistas, né? Então, né, de novo, quem está no poder é que controla, né, tudo, né? E agora vem aqui essa parte, e essa parte é muito importante, porque essa parte é bíblica, ok? Essa parte vem direto da Bíblia, é o que eu sempre fico falando, né? O que tu fica falando, Joel? Ok, vamos lá, esse ponto, né? O significado da palavra nacionalidade, né? Reunião de pessoas que compartilham da mesma etnia. Uma reunião de pessoas que compartilham a mesma etnia. Vocês se lembram, né? Gênesis capítulo 25, verso 23 a 26, 2 nações estão no seu ventre, né? Nasceu Jacó, que representa uma nação, todos os descendentes de Jacó seriam uma nação, uma raça, uma etnia. E os descendentes de Esaú seriam uma outra raça, uma outra nação, uma etnia, né? Os caucasianos são uma nação, né? Uma nação de caucasoides.
de uma etnia caucasiana, né? Então, isso já é bíblico, né? Mas aí, para vocês verem, esse ponto de entendimento desse entendimento caiu 4, 5 pontos para baixo, né? Porque hoje em dia o caucasiano qualifica mais, né, quem nasceu na terra, né? Porque qualquer um pode agora nascer nessa terra e se chamar de brasileiro, né? Então, entendendo isso, né, e deixa eu rapidinho aqui, né, reunião de pessoas que compartilham da mesma etnia, eles usam como exemplo nacionalidade italiana, como se ser italiano fosse uma etnia, quando o povo da Itália não passam de caucasianos, né? Jogo de palavra, né, semântica. O caucasoide gosta de criar confusão, né? Para ele poder promover a mentira dele, ele precisa criar confusão primeiro, né? Modificar o significado de tudo, né? Mas então, o significado de nacionalidade é alguém que nasce numa terra, né, já colonizada. E isso se aplicava também na era dos gregos, né? Assim que o Império Gregoriano colonizou o Egito, né, aqueles que nasciam naquele tempo, né, sobre o Império Gregoriano, recebiam nacionalidade grega. Vocês estão entendendo? Então, né, mas o caucasoide, né, como sempre, ele gosta de querer, né, ele quer se colocar como em primeiro lugar. Então, é claro que ele vai dizer que ela era uma branca, né, porque é o que o colono costuma fazer, né? Ele quer sempre se colocar em primeiro lugar, né? Ela não era de vocês, ela representava o nosso povo, não vocês, o nosso povo, né? Já que eles foram os colonizadores naquele tempo, né? No Império Gregoriano, né? E antes de eu ir agora para a explicação, né? A explicação do dicionário bíblico, quem eram os verdadeiros egípcios, né? Eu só quero mostrar para vocês aqui o canal da Lisa Cabreira, né? Ela é uma irmã, uma irmã ciente da nossa descendência, né? Você já sabe o que eu quero dizer com isso. Quando eu falo que ela é ciente, ela sabe que ela é uma israelita, né? E o canal dela é muito informativo. Eu gosto de ver certos vídeos dela, né? Porque ela costuma falar muito sobre acontecimentos modernos nos Estados Unidos. Ela gosta de promover também escrituras bíblicas e ela gosta também de ficar falando sobre outros assuntos que é difícil encontrar na língua portuguesa, né? Como, né, a decadência do caucasiano, né, em termos de que mais caucasianos estão morrendo do que nascendo, essas coisas. Ela consegue, né, encontrar estudos sobre isso em inglês, né, o que é difícil eu encontrar em português, né, porque, claro, aqui o colono que está no poder aqui não quer divulgar certas informações sobre sua etnia, sobre sua raça, né. Mas ela consegue encontrar esses estudos em inglês, né? Ou seja, né, para aqueles de vocês que me seguem e entendem inglês, esse daqui, o canal dela é um ótimo canal para ficar informado, ok? Mas uma coisa que eu estou mostrando para vocês esse canal dela, por quê? Porque se vocês forem pesquisar nos noticiários por aí, né, sobre essa revolta, né, que houve sobre esse seriado, né, que representa Cleópatra como sendo uma negra, né, na verdade é só uma pessoa que fez isso, né, que é um advogado, né, e como vocês podem ver, né, essa irmã, né, a Lisa Cabreira, né, Lisa Cabreira, ela conseguiu encontrar a imagem desse filho da puta, né? E como vocês podem ver, né, esse vagabundo que mora lá no Egito, sendo um advogado, né, que não gostou nada da Cleópatra ser representada como uma negra. Olhem bem para ele. Esse filho da puta representa um colonista, um imigrante, uma mistura talvez de caucasoide com árabe, né? Porque nós sabemos que nos tempos modernos, né, no Egito de agora, né, foi colonizado por caucasianos, né, europeus e árabes, né? Lá tem um monte de árabes, ou seja, ismaelitas, né? Ismaelitas e edomitas vivem agora por lá, né? E os restantes, né,
os indígenas mesmo de lá, os descendentes de Cão, né? Como sempre, como a gente vê os nativos daqui, eles vivem em condições precárias, como sempre, né? Porque, vocês sabem, né? O caucasoide, ele promove, né? Estamos na era dos gentios, né? Então, o caucasiano só vai promover gentios, né? Nunca vai promover os nativos, né? Então, como a gente pode ver, esse filho da puta nada mais é que, né? Que também um descendente de colono, um imigrante, talvez até uma mistura entre caucasianos e árabes, né? Então, vamos lá. Vamos descobrir a verdadeira etnia dos povos egípcios na era, né? Antes da colonização gregoriana, né? Para isso, a gente vai aqui, né, para o dicionário bíblico, né, Novo Tempo, né? Esse é um dicionário bíblico. Lembre-se que quem controla esse dicionário bíblico não são negros nem nativos. São eles, né? São os estudiosos colonistas, né? São eles que controlam isso. Então, vamos ver o que esses estudiosos colonos, né, nos têm a dizer sobre a descendência de Cão. Para isso, a gente clica na letra C e procura pela etnia Cão, né? Aqui, Cão. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ficar mais fácil para ler. Aqui, Cão, um dos filhos de Noé, talvez o mais novo, né? Gênesis capítulo 5, verso 32. É possível que o nome signifique o quê? Crestado ou preto. Crestado ou preto. Ai, tá sendo difícil marcar aqui. Crestado ou preto. A palavra cão, na sua origem, né, significa crestado ou preto, sendo esta qualidade peculiar aos povos tidos como seus descendentes, ok? Ser crestado ou preto, né, o que o caucasoide chama hoje de preto pardo, esta é a qualidade do povo peculiar tidos como seus descendentes, por Cush, seu filho mais velho. E esses povos são, vamos ver quem são agora os descendentes de pretos e crestados, né? Pardos e pretos, né? Vamos ver quem são esses daí, né? E esses povos são quem? Os assírios, né? Os babilônios, né? Os verdadeiros babilônios tinham cor, né? Eles tinham cor, até vir, né, os descendentes de Esaú e também colonizar a velha Babilônia, né? Os cananeus, né? Os cananeus, os sidônios. Lembre-se, todos eles têm como qualidade, né, peculiar de serem crestados ou pretos, né? E aqui vem, pessoal, os egípcios. Os egípcios originais são crestados ou pretos. E os líbios, né? Os descendentes de Cão, em geral, foram muitas vezes uma raça marítima e mais depressa podiam ser civilizados do que os seus irmãos pastores das outras duas famílias. Os primeiros grandes impérios da Assíria e do Egito foram fundados por ele muito cedo. As repúblicas de Tiro, Sidom, né, e Cartago se distinguiram pelo comércio desse povo, mas também mais depressa viram a sua decadência, né? A decadência veio depois, né, da libertação dos hebreus, né? Que começou a decadência deles, né? Porque o nosso povo é que, né, uma cultura, né, uma terra se distingue, o poder de uma terra se distingue de seus escravos, né? Porque, né, nós sabemos os Estados Unidos hoje em dia é tão potente não por causa do colono, mas sim por causa dos escravos, né, dos seus descendentes. Porque toda uma cultura sempre, se tu for pesquisar historicamente, tudo sempre volta a uma invenção que foi feita por um escravo, né? Foram os negros que inventaram as músicas, foram os negros que inventaram as culinárias, né? Mas eles gostam sempre, né, de embranquecer essas imagens, né? Colocar um branco como sendo, né, o inventor de alguma coisa. Sabemos que não foi.
O caucasiano nunca trabalhou, nunca fez porra nenhuma, até o ponto da industrialização. Aí que ele começou a trabalhar, né? Mas até o começo da industrialização, pelo menos nesse lado do mundo, né? O caucasiano nunca fez merda alguma. Quem fazia eram negros e nativos, né? A gente que plantava, a gente que construía as ruas, né? E assim por diante. Né? Então, né? Mas também mais depressa virou a sua decadência, né? Decadência. O Egito, que era uma das primeiras nações, né? E lembre-se que o caucasoide não gosta nem de falar nisso, né? Quando tu vai aqui para esse sistema escolar colonista deles, né? Eles só falam, né? As grandes nações gregorianas, né? Eles nem mencionam mais o Egito, né? Mas também mais depressa vindo sua decadência. O Egito, que era uma das primeiras nações, tornou-se a última e o mais humilde dos reinos. Claro, né, eles foram julgados. E dessa mesma forma também os impérios do caucasiano, né, sendo julgados atualmente, dessa mesma forma eles vão decair, né? Mais humilde dos reinos, tendo estado sucessivamente sujeito aos descendentes de Sem e de Jafé, e o mesmo acontecendo com outros ramos da descendência de Cão, né? Na referência que se fazem e assim por diante. Mas o importante é que, né, a palavra Cão significa crestado ou preto, né? Sendo esta qualidade peculiar aos povos tidos como seus descendentes, ok? E isso vindo de um dicionário bíblico, né? O dicionário bíblico, que, novamente, deixa eu repetir, que quem controla são eles, né? O dicionário bíblico, quem controla são eles. Então, os estudiosos colonos, eles sabem que os verdadeiros egípcios são pretos, né? São pretos. Mas aqui temos esse descendente de colono, imigrante, um vagabundo, né? Tem até cara dessas pessoas que a gente encontra por aqui pelo Brasil mesmo, né? Temos um vagabundo, né? Querendo dizer que Cleópatra era uma branca, por causa da nacionalidade, né? Nacionalidade, né? País em que se nasceu, país de nascimento de alguém, né? Ou nacionalidade. Então, né, sabemos que ela está correta, né? As pessoas, tanto que, né, exploramos a história de Cleópatra como uma rainha estrategista e governante de intelecto formidável, né? Diz os produtores, sua etnia não é o foco, né? Mas decidimos intencionalmente retratá-la como miscigenação, né? Sendo que Cleópatra ela era uma descendente, né, de Cão, talvez até mesmo do nosso próprio povo, né? Não sabemos disso. Eu só vou chutar isso, né? Talvez até do nosso próprio povo, porque nós sabemos, né, que né, nosso povo, no fundo, que nós somos os mais inteligentes entre as nações, né? Mas vamos dizer que ela é uma descendente de Cão, né? Uma preta da descendência de Cão, né? Então, decidimos intencionalmente retratá-la como miscigenação para refletir teorias sobre possível ascendência egípcia de Cleópatra e da natureza multicultural do Egito Antigo, né? Então, eles fizeram isso de propósito, para ver a reação das pessoas, né? É incrível, né? E eles usaram, né, os responsáveis aqui nessa parte, né? Os responsáveis por Rainha Cleópatra revelaram ainda que trabalharam ao lado de historiadores, ok? Então, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam, porque o próprio dicionário bíblico, o próprio dicionário bíblico deles retrata os descendentes de Cão como sendo pretos, né? Então, eles sabem, mas o colono, o vagabundo hoje em dia, né? Ele quer criar confusão, porque é mais vantajoso para ele, né? Ele está querendo dinheiro, né? Por isso que ele está fazendo isso. Ele está colocando a produtora da Netflix na justiça, porque ele quer dinheiro, é claro, né?
com a mentira dá para render mais, né? Então, né? Cleópatra foi uma preta, ela foi da descendência de Cão, talvez, eu só estou chutando, talvez até uma irmã da descendência mesmo, né, de Jacó, mas no fundo não interessa, porque a etnia dela, a pele dela, não foi branca, ok?